Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre técnicas de busca. Para motivar o que quer dizer busca, por que a gente está trabalhando com busca agora, a gente vai trazer um exemplo aqui. Primeiro, a gente precisa falar que busca é uma coisa que a gente faz quando o nosso conjunto de dados é grande, né? Então, quando tiver 5, 10 elementos, às vezes a gente não precisa se preocupar muito com esse aspecto, mas quando a gente tem um conjunto muito grande de elementos, a gente precisa ser eficiente, né? E a gente precisa saber fazer a busca, né? E essas coisas podem acontecer tanto em arquivos como na memória, né? Mas já com coleções de dados em memória, como listas e dicionários, a gente já precisa fazer buscas, né, sobre os dados. E vamos supor essa seguinte situação, né? A gente tem um conjunto de dados grande, né, no nosso país, de estações meteorológicas, e cada uma dessas estações meteorológicas, né, em cada uma dessas cidades, todos os dias são lidos os dados delas, né? E para cada uma das estações meteorológicas, a gente lê o nome da cidade, a temperatura máxima daquele dia e a temperatura mínima daquele dia. Supõe ainda que a gente joga esses dados todos, cada conjunto em uma lista, né? Então, uma lista de cidades, uma lista de temperaturas máximas e uma lista de temperaturas mínimas. Claro que, seguindo a ordem, né, para cada índice, né, na lista de cidades, é o mesmo índice na lista de máximas e o mesmo índice na lista de mínimas. Então, supõe que a gente queira saber se há alguma cidade com temperatura máxima acima de 40 graus. Isso pressupõe que a gente precisa fazer uma busca na lista de temperaturas máximas, né? Quantas cidades no país estão com temperatura mínima diária abaixo de 15 graus? Isso também pressupõe que a gente faça uma outra busca, né, para poder encontrar na lista de mínimas. E a gente quer saber quais são as cidades com temperatura acima de 35 graus. Também temos que fazer uma busca, tem que achar cada uma dessas cidades, né, os índices delas, para poder associar o nome da cidade, né? Então, todas essas situações são buscas, mas todas elas são buscas, mas com um objetivo um pouquinho diferente, né? Vamos esclarecer melhor isso a seguir. Então, vamos falar de padrões típicos de busca em coleções, né? Então, qualquer que seja a nossa coleção, se for uma lista, se for um dicionário, se for outras coleções mais sofisticadas que sejam feitas pelos desenvolvedores, né? Não importa, elas sempre seguem um padrão, né? E o padrão, bom, há mais de um padrão, né? Então, o primeiro padrão que a gente vai trabalhar, que foi esse primeiro exemplo, é verificar se existe ou não na lista um elemento correspondendo a uma dada regra. Por exemplo, a regra de temperatura máxima diária acima de 40 graus. Então, se eu quiser verificar que há alguma cidade com temperatura máxima diária acima de 40 graus, eu vou retornar em resposta a essa busca algo como verdadeiro ou falso, né? Então, em Python, a gente vai ter uma resposta true ou false para este tipo de busca, que é uma busca por existência. Eu quero saber se existe um elemento na lista. Eu não quero saber qual é este elemento, eu não quero saber quantos são, mas sim se existe esse elemento. Então, é bem simples. Outro tipo de busca que a gente faz, outro tipo de padrão, é saber quantos elementos correspondem a uma certa regra. Então, por exemplo, quantas cidades do país estão com temperatura mínima diária abaixo de 15 graus? Então, há várias cidades, possivelmente, né, com temperatura abaixo de 15 graus num dado momento. Pode não haver nenhuma, pode haver apenas uma, mas pode haver várias. E a gente quer saber quantas estão nessa situação. Então, a busca por quantidade, o segundo padrão. E o terceiro padrão é encontrar os elementos propriamente ditos, né? Saber quais elementos correspondem a uma certa regra. Não estou querendo saber apenas se existe ou quantos são, mas quais são eles, né? Então, por exemplo, verificar
quais as cidades com temperatura máxima acima de 35 graus Celsius. Então, essa resposta será, essencialmente, um conjunto ou uma lista de cidades, neste caso, né? Então, a gente tem esses três padrões típicos, né? Há variantes, né, em todos eles. Por exemplo, nessa busca de elementos, a gente pode querer encontrar todos os elementos, como a gente pode querer encontrar o primeiro elemento. Então, as buscas variam de acordo com o interesse do usuário, né? Bom, vamos em frente, né? Vamos ver como é que a gente faz isso, qual é a ideia básica para solucionar esse problema. E a gente vai começar da maneira mais simples possível, né? Então, a gente tem listas, a gente sabe que listas são ordenadas sequencialmente, tem um índice, né, que começa de zero na linguagem Python, vai até o último elemento, que a gente usa o número de elementos menos 1 para representá-lo, seu índice. E a busca sequencial numa lista é você percorrer a lista elemento a elemento, em ordem, né, começando do primeiro até chegar no último. Então, esse tipo de busca sequencial é a mais simples. Talvez não seja mais eficiente, mas é a mais simples de pensar, é a primeira que a gente pensa. Então, como é que funciona a busca sequencial numa lista, né? Todos esses três padrões anteriores que a gente viu, né, de existência, quantidade de elementos, podem ser resolvidos com buscas sequenciais, né? Se eu consigo percorrer a lista inteira, eu consigo responder aquelas questões. Bom, então as buscas sequenciais percorrem a lista em ordem, né? Começa do início, né, do primeiro elemento até encontrar o elemento, ou então até percorrer a lista inteira. No caso da lista, na busca por existência, basta a gente encontrar o elemento, né? Encontrando o primeiro elemento, a gente já diz que, já pode dizer que há uma cidade com temperatura máxima acima de 40 graus. Então, esse tipo de busca, ele é mais simples, porque ele não precisa percorrer a lista inteira. Você pode interromper quando achar o primeiro elemento. No caso da busca por quantidade, por exemplo, quantas cidades do país têm temperatura mínima abaixo de 15 graus? Então, a gente tem que percorrer toda a lista. Por que a gente tem que percorrer toda a lista? Porque pode haver mais de uma cidade. Então, a gente só tem condições de saber todas as cidades se a gente percorrer todas, né? Tem que capturar todas as temperaturas de todas as cidades para saber se elas respeitam a regra. E aí a gente pode dizer quantas são. Se a lista for pequena, tranquilo, mas se a lista for muito grande, né? Se tiver 5.500 cidades aí, esse processo não é tão rápido. Então, para um computador de hoje, sim, né? Mas imagine fazer uma busca para milhões de pessoas, fazer uma busca de CPF, 100 milhões de CPFs. Esse processo pode demorar um pouco, né? Bom, em relação a elementos, a busca por elementos, ela também tem um formato, né? A busca sequencial segue um padrão parecido com a busca por quantidade, né? A gente tem que percorrer a lista inteira. A diferença é que agora a gente não usa mais um contador para cada match, né? Para cada padrão que a gente achou, para cada casamento do padrão que a gente achou. Quando a gente faz a busca por elementos, quando a gente encontra o elemento, a gente tem que guardar este elemento. No nosso caso, seria guardar os nomes das cidades, né? Então, quando eu encontro o índice de um elemento que tem temperatura acima de 35 graus, lá na temperatura de máxima, então basta eu pegar o índice da cidade, recuperar esse índice e jogar nessa nova. Ao final, a gente vai ter uma lista completa com as cidades com máxima acima de 35 graus. Bom, é isso, né? Para começar, né? Entender esses padrões permite que a gente entenda como fazer buscas. Entender busca sequencial é muito simples, todo mundo está acostumado com isso. Vocês já fizeram isso de maneira intuitiva, simples. A gente não tinha falado explicitamente de busca, mas vocês já fizeram isso quando aprenderam a trabalhar com listas. Então, é isso por enquanto.